Olá, meus queridos alunos, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem diante desse cenário crítico em que nós vivemos, um cenário de pandemia que gera em nós muitas preocupações, muitas incertezas, muitas dores, mas também esperança, né, de que a gente possa sair disso. Muito bem, como vocês podem ver, eu estou aqui na minha casa, minha estante de livros que eu quase nem gosto de ler, eu acho, né? Já adianto que eu não tenho habilidade nenhuma para essa tecnologia de vídeos, né? E eu estava pensando comigo, inclusive, que eu me tornei a pessoa que eu mais odiava, a pessoa que faz vídeos. Um meio necessário nesse sistema de educação à distância, em que a gente não se encontra mais a não ser virtualmente, até que seja possível o reencontro e as aulas presenciais, né? Então, nesse período em que a gente vai estar tendo aulas à distância, ao modelo EAD, praticamente, né? Embora nós não tenhamos uma capacitação para isso, a gente está testando, vamos dizer assim, né? A gente está se esforçando enquanto professores, mas não é a nossa formação. Então eu peço que vocês tenham compaixão comigo e com os outros colegas também. A gente está aí tentando sanar um déficit, uma necessidade de vocês, a princípio, né? Ajudando naquilo que nós somos capazes, na medida que a gente é possível também. Como eu dizia, nós nos encontramos num cenário de crise. Esse cenário de crise, ele nos proporciona alguns questionamentos, nos proporciona algumas dúvidas, alguns medos, uma possibilidade de mudança, né? Nos propõe desafios e também reflexões sobre como estamos inseridos aqui dentro deste contexto mundial, né? Uma vez que é uma pandemia, ela não se limita a um país ou a um povo ou a um lugar, mas ela se estende ao mundo inteiro e por um tempo longo, né? Vamos dizer assim. O que a gente pode pensar dentro desse cenário atual que nós vivemos, que é o cenário epidemiológico, né? E principalmente pensar dentro dessa cultura brasileira, né, em que nós estamos inseridos. A gente vê despontar aí pelos meios de comunicação uma vasta preocupação em transmitir o conhecimento. A gente percebe uma grande propagação de fake news, não é? A gente percebe que há uma rixa, parece haver uma rixa, então, entre aquilo que é conhecimento verdadeiro, conhecimento comprovado, e conhecimento de senso comum, ou de achismos, ou de posicionamentos não aprofundados, né? Que pode ter até, de certo modo, um pouco de verdade, um pouco de fundamento, né? Mas não um fundamento que seja duradouro ou, de fato, cabível a essa situação. Então a gente precisa estar atentos aí que nós estamos inseridos dentro desse contexto em que existe o senso comum, o conhecimento básico, um conhecimento superficial, baseado na ideia do que todo mundo pensa, do que todo mundo acha, do que todo mundo pode pensar ou ter um pequeno conhecimento sobre aquilo. No fundo, nós temos no senso comum um posicionamento daqueles que dão opiniões. De um outro lado, nós temos um posicionamento científico, comprovável, provável, não é? Aprofundado, teórico, que de certo modo fundamenta alguns pontos de vista, mas a diferença deste ponto de vista baseado num conhecimento científico e deste ponto de vista baseado num conhecimento de senso comum é que este comprova os seus posicionamentos, as suas ideias,
através de métodos, de pesquisas, de fundamentação, enquanto este se reduz a ser apenas uma opinião, muitas vezes infundada, ou até mesmo baseada em interesses, em especulações, em ideologias, em posicionamentos que mais agradam a uma determinada classe dentro da sociedade, né? Então, dentro desse cenário de pandemia, nós podemos encontrar já claramente uma dialética, né, uma contraposição, um conflito entre conhecimento científico e senso comum, gerando muitas vezes aí fake news, né? Dentro desse mesmo contexto, há um grande risco de nós desvalorizarmos aquilo que foi chamado e que foi tido como conhecimento científico. Qual a intenção por trás desse espaço de desvalorização do conhecimento científico? Qual a intenção que existe por trás dessa de falar, não é bem assim? A gente pode pensar que muitas vezes a ciência contradiz aquilo que nós temos por interesse, né? Muitas vezes ela é contrária, né, àquilo que nós defendemos como nosso interesse. E isso não é bom, principalmente quando eu ocupo um cargo de poder, né? Porque, de certo modo, a ciência corre o risco de nos desautorizar, de tirar o poder que nós temos, né? De limitar a nossa ação sobre o outro, né? Então, quando eu penso naquela frase do Bacon, né, saber é poder, é nesse sentido. Quem tem conhecimento, ele, de certo modo, tem um poder sobre o outro, tem um domínio sobre o outro, né? E quando um conhecimento falso é propagado como verdade, ele não deixa de exercer poder sobre o outro. Ele continua exercendo poder, continua exercendo domínio, mas quando a ciência desmascara esse conhecimento falso, essa opinião superficial, aquela pessoa acaba perdendo poder, né? Então, por isso que muitas vezes a ciência ela não é bem vista, porque ela rompe com uma cadeia de poder, né, sobre os outros, quando se pretende, por exemplo, uma alienação, quando se pretende, por exemplo, o domínio das massas que muitas vezes não têm conhecimento. E aí a gente entende o porquê da escola, né, queridos? Porque, veja bem, se a escola te dá conhecimento, ela te empodera para você desbancar quem fala mentira, quem mascara a verdade. Ou seja, ela faz com que você se torne livre, né? Que o conhecimento te liberte da prisão do outro. Não é? Por isso é essencial estudar. Então, nesse contexto em que há um jogo de poder, há um jogo de domínio de um sobre o outro, né? É normal, ou melhor, normal não, pode ser comum a gente encontrar um espaço de total desvalorização do conhecimento científico, de dizer que o conhecimento científico não é aprofundado, ou que não é bom, ou que a ciência está demorando, ou que determinados posicionamentos não estão de acordo. Não estão de acordo com quem? Com o interesse do indivíduo sobre a sua população, com o interesse de algumas partes sobre outras, não é? Então, dentro desse contexto pandêmico, né, em que muitas vezes se usa dessa pandemia para dominar sobre os outros, né, a valorização do conhecimento científico, a desvalorização, melhor, do conhecimento científico pode ocorrer. Vejam, por exemplo, quando eu falo de um vendedor que quer vender o seu produto, e aí a gente fala com ele, olha, engraçado, nunca vi nenhuma pesquisa sobre esse produto dizendo que ele seja de fato bom, que cumpra. Não, mas claro que eles não vão falar sobre isso, porque eles não querem que seja curado, ou não querem que
aconteça determinadas coisas, até porque seria prejuízo para eles. Ou seja, o vendedor ele reverteu a situação a seu favor. Não é? Ele soube usar as palavras, ele soube dominar o poder, justamente porque ele tinha um interesse. O interesse em vender um produto. O interesse em fazer com que você consuma aquele produto. Um interesse em ter poder sobre a sua decisão de escolha. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que as notícias, elas não são neutras. Não é? As notícias, elas não estão aí simplesmente por estarem. Não é? Elas têm uma intenção de domínio, elas têm uma intenção de empoderamento, elas têm uma intenção de manipulação, não é? Tem uma intenção de nos mostrar até onde nós podemos ir. Né? Então a gente precisa ter um senso crítico muito profundo para nós percebermos até onde essa informação ela corresponde à realidade e por isso, de certo modo, quando eu tomo conhecimento dessa realidade, eu me empodero dela e ninguém mais tem o poder sobre mim de dizer o que é ou o que não é, né? Ou até onde essa informação que me é dada, ela é superficial a fim de que eu fique à mercê ou dependente ou concorde e seja massa de manobra, né? Seja marionete, fantoche, na mão de alguém que tem poder. Né? Então, dentro desse contexto de fake news, não é? De desvalorização do conhecimento científico, a gente precisa ter um senso crítico de analisar por nós mesmos quais seriam aqueles conhecimentos que são de acordo com a realidade e aqueles que, de certo modo, parecem distorcer o fato. Os alunos do segundo ano provavelmente estão lembrando aí da teoria dos ídolos do Francis Bacon. É exatamente isso que eu queria que vocês tivessem em mente. Lembrar que nós trazemos ideias prontas e que muitas vezes nos impedem, deixa eu me organizar na cadeira que eu estou quase caindo, que muitas vezes nos impedem de ver melhor, de termos conhecimento. Dentro desse contexto de uma pandemia, nós corremos um outro grande risco. O grande risco que nós corremos dentro deste contexto é de esquecer o que é ser humano. E aí os alunos do primeiro ano já vão dar show sobre isso, porque estão inteirados. Né? O que é ser humano? Né? Nós corremos o risco, diante dessa pandemia, de olharmos muito mais para nós mesmos e esquecermos que nós somos seres que convivem com outros seres humanos. Não é? O que a gente chama de ser social. Nós não estamos inseridos dentro de uma sociedade em que eu existo sozinho, isolado. Né? Eu estou inserido dentro de uma sociedade em que eu vivo com o outro. Né? E que, de certo modo, a experiência do outro reflete na minha experiência de ser eu. Como isso, Gustavo? A outra pessoa, ela reflete sobre a minha condição de ser. Né? O trato com a outra pessoa mostra como eu entendo que o ser humano, que no caso sou eu e o outro, merecem ser tratados. E aqui a gente pode falar, por exemplo, de ética, a gente pode falar de empatia, a gente pode falar de pensar no outro, a gente pode falar de solidariedade e de diversas outras coisas. Né? Então, dentro desse cenário pandêmico, nós podemos ter uma visão melhor sobre o que me faz ser humano. O que me faz compreender a humanidade que existe por trás de mim e existe também por trás desse outro, do meu vizinho, do qual eu não posso ter acesso agora, nem abraçar, nem beijar, pelo amor de Deus. A gente está num contexto de pandemia onde que cada um deve estar isolado em casa, passando álcool em gel na mão. E aí corremos um risco, queridos, de nos deixarmos desumanizar. O que seria desumanizar? Bem, etimologicamente, humanizar é tornar algo ou alguém humano. Desumanizar significaria o contrário, perder a nossa capacidade
de sermos feitos humanos, né? Então, quando eu falo em desumanizar, eu estou falando justamente nesse grande medo que a gente, nesse grande problema que a gente tem dentro desse contexto, de esquecer que eu sou humano e que o outro é humano. Nós corremos esse risco, não é verdade? Só olhar, por exemplo, quando a gente costuma reduzir as mortes dessas pessoas que estão em pandemia, né, como nós, né, as mortes dessas pessoas que estão contaminadas, infectadas, melhor dizendo, né, a morte dessas pessoas que foram infectadas pela Covid-19 passa a ser um número, não uma pessoa, não uma história, não um indivíduo, não uma identidade, um ser, como você, como eu, como minha mãe que está ali na sala. Esse é um processo de desumanização. O processo de desumanização está marcado basicamente, está bem penteadinho, está marcado basicamente pela insensibilidade. Eu já não percebo mais o outro ser humano como ser humano, né? Não percebo o outro ser humano mais como ser humano, e diante dessa impercepção, essa falta de capacidade de perceber o outro, eu acabo me fechando, me esvaziando, não é? Não encontrando o que é humano e racional em mim, não é? A dor do outro e a sua morte, então, passam a não ser mais a minha dor. Não no sentido que eu seja obrigado a sentir a dor do outro, não é isso que eu estou dizendo. É na ideia de que eu conseguiria me colocar no lugar do outro. No sentido de que se isso fosse comigo, como eu me sentiria? Não é? Como eu gostaria que os outros me tratassem? Não é? Como eu poderia... como eu gostaria de ser visto, ou o que eu precisaria? Não é? Então, esse cenário pandêmico, epidemiológico, né, ele corre o risco de nos deixar nessa insensibilidade de dizer, olha, é o outro, isso é lá longe. Opa, mas espera aí. É lá longe, ok, concordo, né? É lá no outro bairro, concordo, mas uma coisa te une àquela pessoa mesmo que você não conheça, que é o fato de eu e ela, você e ela, eu e você, sermos seres humanos. E nós compartilhamos, então, essa condição de sermos seres humanos, né? Então, diante dessa dor e da morte do outro, nós corremos o risco de sermos insensíveis, de nos desumanizarmos, e exige de nós um constante questionamento. O que é ser humano? É humano esse meu comportamento? É ético? É racional? Me faz agir como um ser humano ou me faz agir como um animal? Ou pior do que um animal, né? Porque tem animais que têm senso de comunidade, de cuidado uns com os outros, né? Dentro desse risco iminente, né, da dor e da morte, da saúde, né, da perda da saúde, bate à nossa porta um questionamento, né? O que é o meu fim? Como eu estou... E ao mesmo tempo uma pergunta, né? Como eu vivi até agora? O que eu queria fazer? Eu gosto muito de memes. Quem me tem no Facebook sabe que de vez em quando eu compartilho memes. E aí tem surgido um print, né, de um post no Twitter que tem dito o seguinte: quando terminar essa quarentena eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nananana, parará. Legal. Isso, de certo modo, nos causa um questionamento como nós vivemos até agora. Não é Covid, tá, gente? Tô bem, eu acho. Tô um pouco de febre, não. Como nós temos vivido até agora? Como nós temos levado a nossa existência, né? Qual o sentido que ela tem? Muita gente não se desperta para essa questão e acaba não vivendo, né? E acaba não vivendo no sentido de fazer escolhas responsáveis, conscientes, não é? Escolhas que demandam esforço.
E aí se tornam adeptos daquela famosa música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, ele a vida passa para ele e ele não tem ideia. Ele não se construiu. E aí quando ele vê, ele já tem 40, 50 anos, mas não traçou nenhum perfil, não construiu a sua identidade, não sabe quem ele é, o que ele fez com aquela vida. Então, diante da morte, da dor, a finitude, o ser humano também se propõe perguntas sobre si mesmo. Provavelmente você tenha se sentido um pouco mais melancólico nesse período em que está em casa, aqueles que estão, né, isolados, justamente porque começam a refletir um pouquinho mais sobre o que você tem feito da sua vida ou sobre sua existência. Qual o sentido, né, de viver, uma vez que a morte se aproxima para todos e para alguns um pouco mais cruelmente, como é o caso desses irmãos e amigos que morrem por consequência da Covid, né? É tão triste a gente pensar que essas pessoas morrem em leitos de hospital, que muitas asfixiados, né? E que muitas vezes eles não podem nem ver pessoalmente, fisicamente, seus parentes, né? A gente pode ver, por exemplo, o caso da Itália, que está aí morrendo quase 1.000 pessoas por dia, hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, né? Provavelmente quando você vir esse vídeo, a coisa vai estar um pouco mais séria. Tem morrido aí por volta de 1.000 pessoas por dia, e essas pessoas morrem tão anônimas, tão silenciosas, tão sem ninguém, e a gente pergunta por que viver, né? Por que dedicar uma vida a alguma pessoa se no final aquela pessoa não pode nem ter acesso a mim, que estou morrendo? Então a morte também nos propõe uma série de questionamentos sobre como viver bem, como viver melhor, como ser eu, como ser melhor ser humano, não é? Porque ela nos propõe a ideia de que o nosso fim chega, de que eu não vou existir mais. Não encontro essa realidade, né? Mas que a minha realidade vai ser finita e que muitas vezes ela pode se tornar um peso ou asas, dependendo da escolha que eu faço sobre a minha própria existência, né? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é essa ideia, né, de que a gente está tendo o que é melhor, o lucro ou a saúde, a economia ou a preservação, né? Chega a ser desumano pensar nisso, né? Porque até onde vai a ambição de alguns, o poder de alguns sobre outros, né? De dizer que um tem mais poder sobre o outro e que por isso te obriga, te limita, te causa dor de trabalhar, te causa medo, pavor de trabalhar, colocando você em risco. Até onde vai essa ambição do ser humano de alguns terem poder sobre outros? A ideia do poder sobre outro, do domínio, que eu falava lá no conhecimento, eu retomo agora, né? Como que alguns têm poder sobre outros? Por que alguns têm poder sobre outros? Né? Ao ponto de obrigar alguns a trabalhar. Porque talvez nós estejamos inseridos dentro de um contexto em que o que é mais valorizado não é a vida, não é o ser humano, mas sim o quanto aquele ser humano produz de lucro, ou que ele depende daquele lucro de certo modo para ser humano. São questões que a gente pode se fazer durante esse período, né? Qual a relação que existe entre humanidade e lucro? E como esse lucro afeta a minha vida particular e a vida das pessoas que estão à minha volta? Bem, diante de tantos questionamentos, tantas perguntas e quase meia hora de vídeo já, eu me tornei quem eu mais odiava: vídeo, o cara que faz vídeo. Diante desse tempo eu me pergunto, né? Diante desse cenário que eu traço para vocês aqui, eu me pergunto o seguinte: como você acha que a filosofia pode te ajudar neste cenário tão complexo, né? Porque outro dia eu estava vendo um Twitter do
um tweet do Abraham Weintraub, né, que é o ministro da Educação. Ele dizia que a Bolsa das Ciências Humanas, né, para pesquisa, foi cortada, né, porque não há necessidade dessas ciências humanas. Olha a visão do sujeito, né? Como que a filosofia ela poderia nos ajudar dentro desse espaço pandêmico em que nós estamos isolados uns dos outros, né? Em que nós estamos vendo um cenário que nos causa de certo modo pavor, que nos causa de certo modo medo? Como nós podemos entender esse espaço? Né? Como que a filosofia pode nos ajudar dentro desse contexto, dentro dessa sociedade, dentro desse cenário tão conflituoso, tão inseguro, tão assustador, né? Um cenário que provavelmente a gente nunca viu no mundo. Bem, eu deixo essa pergunta no ar, espero alguma resposta, algum senso crítico, algum pensamento sobre ela, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Como eu disse, não sou nenhum sujeito capaz de fazer vídeo assim tão bem feito, editado, mas estou tentando me esforçar enquanto um sujeito que entende seu papel social dentro da sociedade e a sua colaboração, tá? Então peço aí que vocês tenham compreensão, misericórdia, não é? Por fim, recomendo a vocês a ficarem em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Pense que você não é um sujeito sozinho no mundo e que você pode ser sim um transmissor desse vírus. Cuide da higiene, né, da limpeza, limpe as mãos. Se tiver que ir à rua, né, vá à rua, mas use álcool em gel. Preste atenção onde pisa, onde toca, né? Preste muita atenção no uso do álcool em gel, que está tão escasso aí. Se não tem álcool em gel, use algum álcool, lave a mão, vá ao banheiro do shopping, do espaço onde você está e lave a mão. O importante é que a gente reduza o risco de contaminação por esse vírus que está causando tantos males a nós enquanto seres humanos, mas que de certo modo nos ajuda a refletir sobre a nossa condição aqui, enquanto sujeito social e enquanto sujeito individual e finito. Queridos, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau.